Bom, primeira coisa que é importante a gente saber, né? Eu trouxe uma pequena introdução aí para vocês, né? Para refletirem. Por que, Fiamma? Porque conhecimento muda a crença. Então, quanto mais eu tenho conhecimento acerca de um assunto, mais eu estou suscetível a estar mudando, aperfeiçoando, alterando, flexibilizando as minhas crenças. Então, é muito importante que eu tenha conhecimento, né? Quanto mais conhecimento eu tiver acerca de relacionamento e daquilo que eu estiver, assim, né, apanhando, melhor e mais importante, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, casamentos começam por amor, né? Todo mundo casa por amor, né? Vai lá na igreja, ninguém casa porque não se dá bem, que se odeia, no namoro tudo flui muito bem, é óbvio, porque estamos aí todos sob o efeito, né, dos hormônios, da ocitocina. A natureza ela é muito perfeita nesse aspecto, só que os casamentos terminam por falta de habilidade de negociar diante dos conflitos, tá? Então, em 1986, mais ou menos, acho que foi 1986, o Dr. John Gottman, ele se uniu, que era um estudioso, cientista, psicólogo famoso, ele se uniu ao Departamento de Psicologia da Universidade de Washington e ele criou o Love Lab, que é o Laboratório do Amor. O que é isso? Esse Dr. John Gottman, ele foi pioneiro no uso do método científico para o estudo de relacionamentos, tá, meninas? E aí, por conta disso, ele se tornou um dos maiores especialistas do mundo nessa área de relacionamentos. Ele e a equipe dele, eles estudaram casais por mais de 20 anos, mas eles não estudaram casais igual a gente estuda, né? Atende o casal ali e faz a... Não, eles estudavam casais, eles tinham gravação da rotina dos casais, né? Era tipo um Big Brother, que ele e a equipe dele faziam para estar pegando esses dados importantes para chegar à conclusão que eu vou trazer para vocês. Então, os casais que topavam participar da pesquisa foram monitorados por mais de 20 anos, tinham a câmera dentro de casa, onde essa câmera registrava toda a rotina desses casais. E aí, o que ele concluiu, né? O Dr. John Gottman, a partir de todo esse estudo, longos anos de estudo, o que ele concluiu? Ele concluiu que existem os casais masters e existem os casais disasters, que são os masters, são os mestres, e os disasters são os desastres. Existem esses dois tipos de casal. Quais são os casais masters? Né? Casais masters são aqueles casais que sabem manter um relacionamento saudável, um relacionamento satisfatório, e os disasters, você já sabe, é exatamente o oposto disso, tá? Agora, a notícia boa, né, que eu tenho para dar para você, às vezes você tá aí ouvindo eu falar e falou, ih, Fiamma, ferrou, eu tô achando aí que eu sou um disaster porque, poxa, eu não tô tendo a habilidade, a capacidade de manter um relacionamento satisfatório com meu esposo, tá? Mas o que eu quero te dizer, para você ficar calma, ficar tranquila, porque os desastres, eles podem aprender a se tornar masters. E isso não sou eu que estou falando para você, né? Quem sou eu, né? Mas o Dr. John Gottman, que é uma autoridade mundial em relacionamentos, ele falou isso e eu estou só replicando aqui a fala dele para você. Então, você tem aí garantia, né, de que você realmente pode fazer uma mudança se você investir, tá bom? O que é importante você saber, Step Mama, sobre conflitos, né? Muitas vezes a gente se incomoda, fica triste, fica chorosa, né? As madrastas geralmente, né, estão com um conflito aqui, um outro ali, e isso gera um mal-estar, né? Gera uma desmotivação na relação, no casamento. O que a gente precisa saber? Primeiro, 69% dos conflitos que acontecem na sua casa são conflitos perpétuos. O que é isso, Fiamma, que você está falando, que eu já vou sair agora da live, porque eu não quero nem resolver. Calma, não saia da live, tá? Esses conflitos, eles são perpétuos por quê? Porque são conflitos ligados a sonho, a valores, a própria identidade, não só do super fofo, como a sua também. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, eu tenho uma forma de ver educação de filhos. O meu esposo tem uma forma totalmente diferente. E ele não vai mudar em relação à minha forma. Então, isso daí é um valor, é uma visão, tá? Outro que é ligado à identidade. Eu tenho uma cliente que ela é aquela mulher assertiva, que gosta de falar, que se a pessoa faz alguma coisa com ela, ela fala na cara, ela vai, ela grita, ela briga. Ela é assertiva.
O esposo dela, ele é mais político, né? As pessoas estão ali falando, ele leva na boa, e ele não briga, amanhã passou e tal, e ela se irrita com isso. Só que ele é assim. A essência dele é essa. Ele jamais vai ser o homem que vai estar batendo boca, discutindo. Ele não é esse homem. Assim como ela jamais vai conseguir ouvir um desaforo, por exemplo, da sogra e fazer uma cara de paisagem, ser política e voltar no outro dia como se nada tivesse acontecido, tá? Então, Pepe, meu amor, aproveite a praia por mim. A minha enteada fofa que tá aí. Ela tá na praia. Então, olha só. Esses conflitos relacionados à identidade são conflitos que nunca vão mudar, tá? São conflitos perpétuos. É por isso que eles são recorrentes e nunca serão resolvidos. Então, se você está num embate, pronto, acabei de descobrir que sou assertiva e o fofo é político. Isso. Agora, se você quer que o fofo seja assertivo, né, como você, e que ele perca o eleitorado dele, porque quem é político tem um eleitorado maior do que geralmente quem não é, Mari? Porque agrada mais, aí você está querendo outro homem, não é esse, né? E aí você vai ter problema. Por quê? Porque você está batendo num ponto de um conflito que é um ponto perpétuo, que é um ponto ligado realmente à identidade dele, à essência dele, a quem ele é, né? O que diz sobre a pessoa dele, e esse é o tipo de conflito que você tem que saber administrar, tá? Você vai administrando aquilo ali, porque se você for entrar num embate com uma questão dessa que não vai mudar nunca, vocês vão viver brigando, tá bom? Essa porcentagem de 69% de conflitos perpétuos, tá? Antes que você se desespere e ache que seu relacionamento é um desastre, é bom você saber que esse mesmo percentual ele é igual, ele é exatamente o mesmo para aqueles casais que são considerados masters, que eles são os mestres do relacionamento. Ah, Fiamma, então quer dizer que tanto os casais bem-sucedidos, quanto os casais que vivem uma relação miserável, todos esses dois casais, eles sofrem, eles têm os conflitos perpétuos? Sim, todos têm, todos vivenciam 69% de conflitos perpétuos, porque são conflitos, como eu já falei, relacionados a valores e identidade da pessoa. Então, eles são recorrentes, não se resolvem, só podem ser administrados, tá bom? E aí, o que acontece com os 31% dos conflitos que sobram, né? Então, tem 31% de conflitos que você pode resolver. E essa é a diferença que faz, né, entre o casal master e um casal disaster, que os masters, eles sabem administrar esses conflitos perpétuos com eficácia, tá? Sem discutir, sem criar danos, e eles atuam rapidamente nesses 31% de conflitos que podem ser resolvidos, tá? Então, tem conflitos que podem ser resolvidos e eles agem diretamente ali, sem trauma, sem problema nenhum, tá? Vamos lá, a Cris colocou aqui, será que os maridos reconhecem o que fazemos de bom para os filhos dele? É óbvio, com certeza eles reconhecem, tá? A gente sabe, né? A gente vê quando alguém cuida bem do nosso filho. Agora, isso é uma coisa, ele reconhecer é uma coisa. Outra coisa é como você tem se colocado nessa relação, é a sua fala. Muitas vezes eu atendo muitas madrastas que são maravilhosas, só tem boas intenções com os enteados, mas na hora de se colocar para o marido, elas mesmas queimam o próprio filme. Elas se colocam de uma forma que o cara olha ali e fala, meu Deus do céu, não sei o que está acontecendo. Quando elas me contam, eu falo, você falou isso mesmo pro seu esposo? Falei, pois é, mas olha só, eu tô aqui conversando com você, eu te conheço, eu sei que você não é. A imagem que você passa para ele é totalmente diferente de quem você é na essência, da sua aspiração acerca dessas crianças. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tá bom? Como você tem se colocado, tá? Então, isso é um ponto. Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. O que é isso, Fiamma? Eu vou falar para vocês, tá? Lembra que eu falei que o Dr. Gottman, ele estudou os casais por 20 anos, com câmera e tudo? Então, ele ficou extremamente habilidoso, tá? E hoje em dia, logo após esse estudo, né, e anos, na época tinham 20 anos, hoje que isso aqui foi em 2005, que já deve ter mais de 30 anos que ele faz isso. Então, após ele observar casais interagindo por alguns minutos,
ele tem a capacidade de prever com uma margem superior de 90% de acerto. Se aquele casal ali, por exemplo, se ele vê você e o super fofo conversando, ele pode dizer, observando por poucos minutos ali, se vocês vão se separar nos próximos anos, ou se não separar, se vão ficar juntos vivendo uma relação miserável, ruim, ou se vocês terão boas chances de desenvolver um relacionamento duradouro e feliz, tá? Caramba, Fiamma, como é que isso é possível? Como é que ele faz essa identificação? É porque ao longo desse estudo, né, que ele fez, esse estudo longuíssimo aí, ele identificou 4 atitudes e comportamentos que são venenos mortais para qualquer relacionamento. Então, quando ele observa a presença de qualquer um desses indicadores, ele já vê logo que aquilo ali é indicador de uma separação na certa, né? Ou separação iminente, ou o casal vai se separar, ou vai viver na infelicidade contínua, tá? Então, ele tem. E esses comportamentos, eles têm um potencial tão destrutivo dentro do relacionamento, que eles receberam o nome de 4 cavaleiros do Apocalipse, como eu falei para vocês, tá bom? Então, esse nome que foi dado trata-se de uma referência aos 4 cavaleiros do livro Apocalipse, né, da Bíblia, que representa os 4 flagelos que assolam a humanidade, que são quais? Fome, as guerras, né, a peste ou as doenças e a morte, tá? Então, a escolha dessa metáfora tão forte, né, pelo Dr. John Gottman, mostra o quanto esses comportamentos são negativos, né, e o quanto eles são prejudiciais para o seu relacionamento. E quais são esses comportamentos, gente? A defensividade, a obstrução, o criticismo, pessoa muito crítica, e o desprezo, tá? Então, defensividade, você está sempre na defensiva, na hora do conflito. Obstrução, você não deixa o outro falar. Criticismo, aquela pessoa extremamente crítica. E o desprezo, que é o quê? Você já sabe, né? Quando você está desprezando a opinião do outro, quando você não valida. Então, olha só, são esses. A gente não vai poder aprofundar nisso agora, tá? Mas eu trouxe isso para vocês. Com essa fala, certamente vocês já vão conseguir identificar se dentro do relacionamento de vocês está tendo algum desses 4 cavaleiros do Apocalipse, tá? Defensividade, obstrução, crítica e desprezo, tá ok? Se tem, isso é um sinal de alerta, tá? Cuidado. Não precisa chamar ele para analisar, Bruna. O que você tem que fazer é começar a entrar em ação, é mudar o tom, mudar a estratégia. É para ontem. Não precisa ninguém analisar. Com isso que eu tô te falando aqui, você mesma já é capaz de fazer uma autoanálise do seu relacionamento, tá? Se você tá usando esse tipo de comportamento, se você tá batendo boca o dia todo com o marido, se vocês não se entendem, se as conversas não dão em nada, se você critica, se você fica na defensiva, se é criticada, se ele fica na defensiva, se desprezam, se há um bloqueio, uma obstrução na fala um do outro, pronto. Já tá aí feito o diagnóstico. E aí, o que você tem que fazer? Entrar em ação, tá? A Mari dramática, exagerada. Eu sou o próprio Apocalipse, né? Mari, o importante é que você tá aqui, tá sabendo e vai fazer as mudanças. Isso que importa, tá? Não é isso? Misericórdia, né, Cris? Eu também acho. Exagerada. Então, olha só, meninas. As 3 principais escolhas que podem existir diante de um conflito, tá? A gente pode fazer o quê? Evitar esse conflito e negar que ele existe, né? Eu não sei qual é a postura de vocês dentro de casa em relação aos conflitos de vocês. Mas muitos casais têm essa postura, né? Tem madrasta que vira e fala assim Fiamma, já tô até evitando, eu já nem falo mais, né? Quando os meninos chegam, eu já vou pro quarto, eu já me tanco, então ela evita. Ou seja, ela fica naquela negação, ela nega que o conflito existe, com uma esperança de que, quem sabe, ao longo do tempo esse conflito se resolva, mas a grande verdade é que esse tipo de problema não se resolve com o tempo, tá? Aliás, poucos problemas se resolvem com o tempo sem ação estratégica. O tempo, ele é bom, tá? Quando você está entrando em ação. Agora, se você está parado no tempo, com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos e o tempo só passando, certamente o tempo ainda será nocivo. Porque nesse caso aqui de conflito, o tempo ele vai fazendo as feridas infeccionarem. E isso pode custar o seu relacionamento, tá bom? Número 2, outra escolha. Vocês podem confrontar, que é o que a Mari acabou de falar aqui, né? Assumir.
Você pode confrontar o seu esposo diante do conflito, como de costume, pode confrontar com aquele dedinho apontado assim, né? Julgando, criticando, né? Numa disputa aí pela liderança de quem ganha a briga, de quem ganha a disputa, né? Aquele conflito. E você pode muitas vezes até conseguir o que você quer, conseguir aparentemente o que você quer, tá? E negociar um acordo ali com o superfofo a contragosto. Muitas vezes o superfofo negocia para se livrar daquela confusão, mas o que a gente vê ali por trás, né? Que a gente que está aqui por trás dos bastidores, né? Muitas vezes eu tenho casais também, então que há uma insatisfação generalizada. Eles acham que conversam, né? Eles se enganam muitas vezes, que rola uma conversa, mas na verdade não rola conversa nenhuma e há uma insatisfação generalizada. Tá todo mundo insatisfeito dentro do casamento, tá bom? E qual é a outra opção? A terceira opção. E a opção que eu convido vocês a escolherem nessa noite, que é aceitar o conflito como uma dádiva, como uma oportunidade e usar o poder dele para fortalecer o relacionamento de vocês, tá? Então, essa é a terceira opção. Então, é olhar o conflito. Eu lembro que uma vez eu passei numa livraria e vi a capa de um livro assim, que era do Roberto Chinachiki. Esqueci o nome agora, que eu fui até numa palestra. Eu fiz até um curso dele uma vez em São Paulo de palestrante. Roberto Chinachiki, sei lá, esqueci agora. E ele tem um problema, e ele tem um livro que se chama assim, ó, Problemas, oba, né? Então é o quê? Você ter uma visão positiva do problema. É essa a proposta que eu trago para vocês, que vocês tenham uma visão positiva do conflito, que vocês usem um conflito como uma oportunidade de criar conexão e de crescer dentro desse relacionamento, né? Quando eu vejo casais falando assim para mim, a gente, né, quase não briga, não sei o quê. Olha, casal que não briga, eu desconfio, né? Casal que não briga, eu desconfio. Às vezes você tem casal que fica 20 anos sem brigar, que você vê um belo dia, divorcia, né? Ninguém nem entende, porque o casal não brigava, mas o que acontece com um casal que não briga? Um casal que não briga, eu daria para ele uma nota 7, 8 no máximo. Por quê? Porque o casal que não briga é um casal que ainda não passou pela experiência do conflito, né? E quando ele passa, muitas vezes, desmorona. O que faz um casal se aprofundar no relacionamento? São os conflitos, é a forma como esse casal sai do conflito. Então, o conflito vem ali como uma forma de estar apurando aquele casal. Então, se vocês têm conflitos, se vocês superam esses conflitos, né, cada vez mais, então a nota de vocês está acima dos casais que não têm conflito. Anotem isso também, tá bom? Não acredita que esse casal que não tem conflito, que quem tem conflito, sei lá, eu acho esquisito, tá bom? Aí depois a gente vê o povo separando aí. Nunca brigou na vida, ninguém nem entende por que separou, né? Tem isso também, tá bom? Então, nós vamos aceitar os nossos conflitos como oportunidade, como dádiva, para a gente se autodesenvolver, para a gente treinar o que a gente vai aprender aqui hoje. Eu espero que vocês treinem, tá bom? Para vocês eliminarem da vida de vocês os 4 cavaleiros do Apocalipse, tá? E implementarem o que a gente vai falar aqui hoje, ok? Uma outra coisa importante para vocês saberem, que eu quero trazer também, que não vai aprofundar, mas no curso isso tá tudo bem mastigado, né? Como deve ser, tá bom? Porque essas questões aqui são extremamente importantes. Eu acho que o sucesso do casamento, assim, tá na comunicação, tá? Quanto maior for sua habilidade em se comunicar, em negociar com seu esposo, maior a sua satisfação no relacionamento, melhor fica seu amor. Os relacionamentos acabam não é por falta de amor, é por falta de habilidade de comunicação e diálogo, tá bom? Então, vamos lá. O iceberg do conflito. Bota a imagem de um iceberg aí na mente de vocês. Lembra do iceberg lá do Titanic, né? Que tinha só a pontinha do gelo para fora, o navio veio e bateu. Então, o iceberg do conflito, tá? É aquele iceberg, a ponta tá só lá em cima. O que é aquilo que tá lá na ponta do iceberg? Lá em cima, o que tem lá na ponta do iceberg? A posição. O que é a posição? É aquilo que aparece, é um foco típico do conflito. A posição, lá em cima, na ponta do iceberg, representa as exigências que vocês fazem um para o outro. Por exemplo,
Ah, eu não quero que a fulana entre no quarto. Aí o pai vira e fala, não, mas eu quero, ela pode entrar no meu quarto, porque eu quero que minha filha se sinta à vontade. Ponto. Então, isso é um exemplo, tá? Então, assim, o problema é justamente isso, tá? Que a posição, tá? A posição, ela gera uma oposição automática. Então, eu me posiciono, eu não quero que sua filha entre no meu quarto. Aí o pai automaticamente cria uma posição oposta àquilo ali, né? Então, é a oposição. Então, essa é a grande questão da posição, tá? As posições das pessoas, tá? A sua posição, a posição do seu esposo, elas costumam ser alimentadas pelas suposições. O que são as suposições, Fiamma? É uma coisa que as madrastas amam fazer, as stepmamas adoram fazer, que é o quê? Que é a prática da leitura mental, que elas acreditam, elas têm certeza, e elas falam assim pra mim, Fiamma, eu tenho certeza que ele estava pensando isso. Aí eu pergunto, criatura de Deus, como é que você tem tanta certeza assim? Me explica essas habilidades aí sobrenaturais que você tem para saber a certeza absoluta do que está passando na cabeça desse homem. E elas têm a completa convicção, né? Então são as suposições. Ela supõe que sabe o que está passando na cabeça do marido, tá? Então essas suposições, elas estão ali no meio do iceberg do conflito. Então, ó, imagina que um iceberg, aqui em cima no topo estão as posições que vocês fazem um para o outro e embaixo, ali no meio, estão as suposições, tá? Essas suposições alimentam as posições, tá? Essas suposições, elas são suposições sobre as intenções do outro, sobre as necessidades do outro. Geralmente você vê um comportamento do seu marido e você fala, ele tá fazendo aquilo, porque tenho certeza que é porque ele quer que aquilo ali aconteça. Sabe essas adivinhações que as mulheres, né? E eu me incluo nessa também, que às vezes eu me pego nisso, né? E aí a gente se pega fazendo, né? Que a gente convive ali com a pessoa e acha que a gente tem já esse poder de leitura mental, mas nós não temos, né? Isso é um padrão altamente tóxico. Supor o que o outro está pensando é um padrão tóxico. Por quê? Porque o certo é que você vá lá e pergunte. Você só tem como saber o que seu marido está pensando, sentindo ou querendo ou fazendo, se você for lá e perguntar para ele poder te falar. É só essa única forma que você tem de ter a convicção do que o outro tá fazendo, pensando, tá? É só isso. Se não for assim, você não tem como saber. E essas suposições, elas são tipo uma lenha na fogueira do conflito. Então, quanto mais eu tenho o hábito de supor, mais eu vou inflamando aquela fogueira do conflito e mais eu vou me apoderando da minha posição, porque eu vou ficando também inflamada com aquelas minhas suposições, né? Porque lembra, pensamento, né, gera a emoção e gera o comportamento, tá? Então eu vou ficando inflamada com aqueles pensamentos, a minha emoção já fica alterada e aí eu finco na minha posição, cada vez mais, né? E ele, o outro lá, do mesmo jeito, finca na posição dele. E quando o outro não é de falar muito e adora te ver se remoendo, a Mari perguntou. Bom, provavelmente se os relacionamentos, olha só, se o diálogo não dá em nada, o homem ele é muito prático, né? E muito racional, né? A maioria dos homens, tipo assim, quando vai conversar com a mulher, às vezes já até desliga, sabe? Porque como ele sabe na cabeça dele que aquilo ali não vai dar em nada, é sempre a mesma forma de começar, de se portar, os mesmos argumentos, ele muitas vezes se desliga. Tá? Então, assim, eu tenho certeza que se você fizer uma abordagem nova e diferente, talvez o interesse dele mude. Porque isso é uma lei da física, né? Toda ação gera uma reação proporcional. Então, se eu tenho um jeito X de abordar o meu marido, eu já sei qual é o resultado. Se eu quero um novo resultado, se eu quero um marido interessado no que eu vou falar, eu preciso ter um comportamento Y, que é o comportamento que eu ainda não tenho, que eu preciso desenvolver. Tá? E é por isso que a gente tá aqui. Tá bom? Outra coisa, o que está lá no topo da pirâmide, né? No topo do iceberg do conflito? Lembra que, né? Criem essa imagem na mente de vocês, porque aqui na live eu não tenho como mostrar. Eu vou comprar um flip chart, gente. Eu vou comprar um flip chart, porque eu gosto de desenhar e escrever as coisas. É horrível você ficar falando sem nada aqui, não tem como mostrar nada. Então, olha só, lá em cima, a posição, no meio, a aspiração e no topo, tá? Do iceberg do conflito, quem está?
as aspirações. O que são as aspirações, né? Cada um de nós, a aspiração é aquilo que eu aspiro, né? É a minha vontade, é o meu sonho, é o meu desejo. E cada um de nós, né? Tanto nós, Step Mamas, quanto o Super Fofo, nós estamos prontos para promover a aspiração do outro. Tanto você tem capacidade total de promover as aspirações do seu marido, como seu marido tem capacidade de promover as suas aspirações. Há um denominador comum entre os seres humanos no nível da aspiração. E eu vou provar para você. Por exemplo, esses dias eu estava vendo o filme que a Maria, minha enteada, me recomendou, que Ela é Demais. É uma história lá de uma menina popular que escolhe um menino que não era nada na escola, porque ela fez uma aposta com as meninas e ela falou que ia transformar ele no popular. E ela começa a se envolver, só que ela começa a se envolver com ele e ela gosta dele, ela realmente começa a ter um envolvimento, né? Só que aqueles negócios de filme, né? E a outra vem e diz que ele é vítima de uma aposta, e aí eles terminam, fica aquela confusão toda. E eu lá assistindo o filme, né? Geralmente a gente fica assim, como a gente conhece, a gente tá vendo ali, a gente conhece a história, a gente tá nos bastidores, eu conheço a inspiração dela, eu vi que ela estava se apaixonando pelo cara, você começa a torcer pela pessoa. O outro lá, que é a vítima da história, ele não sabia da aspiração. Por quê? Não foi verbalizada, não foi falada. O que ele tinha de informação lá era uma informação ruim. Então ele estava com ódio, ele ficou com raiva dela, achando que ela era uma bandida, que não prestava, tudo aquilo. Então você está vendo que como a aspiração faz com que a gente torça pelo outro, como a gente vibre pelo outro, por isso que é tão importante você descobrir as suas aspirações e descobrir as aspirações do seu marido e travar o diálogo baseado nas aspirações. Esse é o seu grande... Caramba, Fiamma, como é que eu vou fazer isso? É um grande desafio, tá? A gente não vai conseguir explicar isso tudo aqui agora, mas é exatamente isso. Você vai travar o diálogo baseado nas aspirações. Por quê? Porque você vai ficar tipo num filme. Quando você conhece a aspiração do seu marido conhece a sua, um torce pelo outro. É tipo no filme, tá bom? Agora, como é difícil, Fiamma, descobrir isso? Claro que é, porque isso daí, assim, muitas vezes eu nem sei o que eu quero numa conversa. Eu nem tenho, não sei nem da minha aspiração, né? Não sei nem qual é a aspiração do meu esposo. Nosso relacionamento tá tão superficial, né? A gente nem conversa mais que eu nem sei. E aí isso é um exercício, né? Um exercício que você vai fazer com disciplina, dia a dia, tá bom? E aí você vai tentar chegar aí num denominador comum. Então, diante disso tudo, né, que nós vimos aí, né, vimos a questão dos conflitos, vimos o iceberg do conflito, falamos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse que você deve evitar mortalmente dentro da sua casa, porque você sabe que eles são a metáfora daqueles 4 cavaleiros do livro bíblico Apocalipse, né? Que eles são os flagelos do seu relacionamento. Então você não quer eles dentro da sua casa, tá bom? Então já coloca isso na cabeça. Então, se for para conversar utilizando algum desses cavaleiros do Apocalipse, é melhor nem ter a conversa. É melhor encerrar a conversa, amor, olha só, vamos conversar outro dia, né? Aí você vai tomar banho, vai relaxar, né? É melhor não conversar do que conversar e fazer estrago, tá bom? E aí a gente vai aqui pro como negociar, tá? E aí, Fiamma, como é que eu vou negociar? Né? Primeiro de tudo, você vai se preparar, tá? Então, é você primeiro, antes dessa reunião, desse encontro com o seu esposo, tá? O que você vai fazer? Primeiro de tudo, você tem que definir um objetivo, né? Toda conversa tem um objetivo, tá? Às vezes, é muito engraçado. Às vezes, né, mulher assim, tá conversando e tal, aí conversa, chega e conta, tá ali no direct, me contando uma coisa e ela nervosa. E aí a gente conversa rápido, eu vou lá agora conversar e some do direct. Eu falo, meu Deus do céu, lá vem desastre. Porque acha que porque teve um insight ali na conversa, que está pronta para negociar com o marido, entendeu? E não é assim, não é assim. Não é porque você teve um insight maravilhoso de alguma coisa que você está pronta para conversar. Muitas vezes você está agitada, com o emocional extremamente fora de si, então não é legal. Então, primeiro de tudo, o que você vai fazer? Você vai primeiro definir esse objetivo, né? Qual é, o que eu quero com essa conversa, né? Eu quero resolver a questão da guarda aí, dos dias, porque a mãe dos entes, ela cada hora manda num dia
e aí a gente fica sem final de semana, a gente não consegue se programar, a minha vida tá uma confusão, eu gosto de tudo certinho, então, pronto, você tem que ter um objetivo. E aí, como é que eu defino esse objetivo? Eu tenho que definir um objetivo de forma positiva, eu tenho que ser específica, e eu tenho que ser ecológico. O que é um objetivo positivo? Eu não vou colocar lá, e aí você faça isso num papel, tá? É um negócio profissional, viu, Step Mama? Pega um papel e escreve. E aí eu vou colocar lá. Olha, o meu objetivo, qual é o meu objetivo? Eu não vou colocar assim, eu não quero que a ex fique mudando os horários o dia todo. Um objetivo negativo, a sua mente, o seu inconsciente não conecta. O inconsciente, ele não opera muito bem com negativos. Então, o que eu vou falar? O que você quer? O que você quer dessa questão da guarda? Você quer organização? Você quer horário fixo? Tá? Então, você coloca lá, eu quero organização do calendário de visitas. Né? Eu quero ter previsibilidade. Eu quero saber os dias que vai e vem para eu poder organizar a minha vida, os finais de semana, né? Para eu ter uma previsibilidade na minha própria agenda. Você vai escrever isso. Tá? E o que é um objetivo ecológico? É um objetivo que ele é bom para todo mundo, tá? O que você não vai colocar de objetivo aqui é o seguinte, eu quero, meu objetivo é que meu enteado nunca mais vem em casa. Você tem um esposo que tem um relacionamento, um vínculo afetivo com o filho, que faz questão da visita do filho, que quer o filho dentro de casa. Você não pode ter um objetivo desse, porque é um objetivo não ecológico. Você está entrando aí numa seara, lembra do que a gente falou lá em cima, dos conflitos perpétuos, que são ligados a valores, a sonhos e a identidade? É exatamente isso. Então, você está entrando numa seara que é indiscutível. Então, assim, isso não é possível, isso não é objetivo ecológico, tá? É igual eu atendi uma vez uma pessoa, o que você quer? Eu quero casar com... Eu quero fulano. Tá, vamos lá, quem é fulano? Fulano é marido de uma pessoa que eu conheço. Eu falo, cara, isso não é um objetivo ecológico. A gente precisa estabelecer objetivos ecológicos na nossa vida. A gente tem que ter essa noção, né? Senão, o negócio fica complicado. E depois você acha que as coisas não funcionam para você. Não é que as coisas não funcionam para você. É que talvez você esteja estabelecendo objetivos complicados na sua vida. Então, você tem que ter clareza. Qual é o limite? O que dentro dessa questão do seu esposo com a sua enteada, o que pode ser melhorado? Não existe. Eu não quero que meu marido veja mais o filho. Não existe essa opção, tá? A não ser que o seu esposo não queira. Aí é uma questão dele. Mas você não querer, isso daí não é um objetivo ecológico. Você vai dar murro em ponta de faca e vai ficar frustrada, infeliz, tudo aquilo que a gente já falou acima, tá bom? Então, oi Su, beijos, tá? Então, você vai definir um objetivo positivo, específico e ecológico. Outra coisa, você vai definir quando. Quando que você vai ter essa conversa? Lembre-se que a gente sempre fala que tudo pode ser dito se você souber o quando e o como. É exatamente isso. Então, qual é o quando? O dia, a hora, tá? Você não vai pegar, né, num dia que você está estressado, num dia que você tem a rotina grande, um horário que o seu esposo, que você sabe que o seu esposo está agitado, que ele chegou do trabalho, que ele está cansado. Você vai escolher um momento em que ele esteja relaxado, um local que esteja tranquilo, sem interferência, sem interrupção, que vocês possam conversar tranquilamente, que a casa seja tranquila, um momento em que você sabe que seu esposo está mais relaxado. É esse o momento que você vai escolher. E aí você vai definir uma hora para essa reunião conversar, isso aí tudo com você. E definir uma hora para essa reunião acabar. Lembrem-se, homens são objetivos, são racionais. Olha, se você realmente não for muito esperta nesses momentos iniciais, se você não conseguir assim convencer de que ele precisa lhe prestar atenção em você, provavelmente ele se desliga e se desconecta. E conversas muito longas se tornam cansativas para eles. Assim, no máximo 20 minutos de conversa, tá? No máximo 20 minutos de conversa. 20 minutos de uma conversa assertiva resolve muita coisa. E se aquilo ali não ficar resolvido em 20 minutos, depois você vai de novo, vai dividindo em blocos. É bom que você treina mais essa metodologia de você estar conversando com o seu esposo, tá bom? E aí você vai definir as regras, tá? Quem começa a falar, quanto tempo cada um tem para falar, isso é uma coisa bem bacana. Porque o que acontece? Geralmente os casais vão conversando, aí você tá falando, aí o outro vem, interrompe e quer falar. Aí vira briga. Então, antes de começar logo a conversa com ele, aí você vai definir as regras e compartilha com ele. Olha, amor,
Pra não ficar aquela confusão, né? Eu tô falando, o outro quer interromper e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos definir um tempo para cada um. Vamos definir assim, eu falo 5 minutos, você escuta, pode botar até um alarme se quiser. Um negócio profissional, que o homem gosta dessas coisas. Eu falo, nossa, essa mulher está profissional. Tô achando interessante essa conversa. Porque era só ela gritando, berrando aqui por 1 hora, 2 horas, e eu não falo nada. E aí a conversa não dá. Então, assim, nada disso, dona Mari. Eu já falei 20 minutos. 20 minutos. É exatamente isso. Tá? Sendo que 20 minutos é para os dois falarem. É 10 minutos para você e 10 para ele. E aí ele vai olhar ali você falando e vai ver, gente, essa mulher tá diferente, tá? O negócio tá diferenciado aqui, o negócio tá profissional, eu tô achando bacana essa reunião. E aí você vai falar, olha, amor, então eu vou ter 5 minutos para falar, ou 3 minutos, e aí você fala, se quiser 3, né, para não ser um bloco tão longo. Um fala, aí parou, aí o outro fala, parou, o outro fala, tá? Então vai ser isso, essa questão do tempo. Se algum de vocês tiver um problema igual ao do meu marido, que meu marido fala assim, né? Ele tá falando, eu acabar de falar. Aí ele diz assim, não, eu tenho que falar porque se eu não falo eu esqueço. Tá. Aí ele fala que esquece. E aí quando eu falo espera, aí quando eu deixo ele falar, ele fica dizendo que já não lembra mais. Então se você tem essa memória de Dory, tá? Do Procurando Nemo, pega uma folha de papel e anota lá o que seu esposo está falando, ou anota lá as coisas que você quer dar um feedback para na hora que você for falar, você lembrar, tá bom? Não tem exceção. É a regra que vale para os dois. Cada um fala e o outro espera, tá? Então, isso daí é a preparação. E outra, que é muito importante, né? O seu estado emocional. Você tem que estar relaxada, você tem que estar bela, cheirosa, você tem que estar com um sorriso maravilhoso, com uma linguagem corporal positiva, amigável. Porque se você chega com sangue no olho, faca na caveira, entendeu? Com aquela mão assim, não rola conversa. Porque você já está demonstrando que você está pronta para começar uma guerra. E, né, ninguém quer guerra, né? Super fofo não quer guerra. Super fofo prefere fugir, deixa você falando lá e ele não quer guerra, ele não quer confusão, tá bom? Então, esteja pronta, relaxada, linguagem corporal positiva, um sorriso no rosto. Oi, meu amor, vocês vão estar num momento de relaxamento. Fiamma, eu não consigo sorrir. Você vai, tem um exercício de programação neurolinguística que você olha no espelho, né? Ó, já chega com o pé no pescoço. Mari, vou puxar a sua orelha, Mari. Vou puxar a sua orelha. Você tem que entrar no meu curso urgente, tá? Então, tem um exercício que é o quê? Que você fica se olhando no espelho e você fala ótimo, ótimo, ótimo. E aí você fica falando isso várias vezes. E aí você fala com cara ótimo, com cara de raiva ótimo, com cara sensual ótimo, ótimo. Aí você fica repetindo isso, repetindo. Você vai ver que depois de um tempo repetido isso, você começa a rir, tá? Isso é um treino antes. E aí, na hora, um pouquinho antes, então você cria um gatilho entre ótimo, ótimo, ótimo e um estado mental divertido, tá? E você criando esse gatilho, na hora que você for ter a conversa com o Super Fofo, um pouquinho antes, o Super Fofo já tá ali se preparando, você entra no espelho, no banheiro, vai lá, ótimo, 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 cria aquele estado mental, ri, se precisar botar uma música antes, né? Vocês têm músicas que são âncoras para vocês? Que vocês colocam, eu tenho música âncora, eu tenho música que eu escuto, me dá uma vontade de sair correndo, de fazer exercício, eu tenho música âncora que me dá vontade de dançar, de ficar sensualizando, eu tenho todos os tipos de música âncora para todos os estados emocionais, porque eu sou muito auditiva, tá? Então, as minhas âncoras são auditivas, música me influencia muito. Então, quais são os seus recursos para mudar o estado emocional? Escolha e treine para que antes dessa conversa você esteja pronta, você esteja ótima, 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 ótima para conversar com esse homem, tá bom? Então, é exatamente isso. Então, você tá pronta? Aí, agora que nós vamos começar a conversa, tá? Isso tudo aí é antes de você chamar o Super Fofo. Você tá vendo tanto de dever de casa que tem até você chamar o homem para conversar? Então, não é falar comigo ali no direct e sair correndo para chamar ele para ter uma conversa, que você vai fazer um desastre na sua vida. Não faça mais isso. Tem todo esse dever de casa antes da conversa, ok?
E aí você conversou e chamou ele. Então, primeira coisa, onde vai ser essa conversa? Pensem na disposição espacial. O que é isso, Fiamma? Os lugares que vocês vão estar sentados. Só não sente na frente, frente a frente. Por quê? Porque essa posição frente a frente é uma posição geralmente de negociação. Quando vocês estão em audiência ali, né, tá o réu, né, tá o autor do processo, geralmente não fica, né, o autor, o réu, frente a frente, é uma posição que vai remeter vocês à posição e oposição. E não é isso que vocês querem, tá? Então, isso tudo são processos inconscientes, tá, gente? Então, vocês vão sentar o quê? Pode sentar assim, ó, né, meio de lado, virado, inclinado, não totalmente assim, um na frente do outro, como se estivessem sentando numa mesa de reunião, tá? Sentem assim, uma forma assim, meio virado, tá bom? Para não dar aquele impacto de posição e oposição, ok? Então, escolher essa posição, essa disposição espacial da reunião é muito importante, tá bom? Aí, outra coisa que nós falamos é o seguinte, o objetivo da reunião. Você já definiu lá atrás o seu objetivo, lembra? Você já tem esse objetivo definido. E aí, você vai conversar com seu esposo, você vai falar sobre o objetivo. Agora, lembra sempre que você precisa trazer a sua aspiração, tá? Quando você diz assim pra mim, Fiamma, como é que eu vou saber a aspiração? Fiamma, olha o seguinte. Ah, Fiamma, eu não quero que a minha enteada entre no quarto. Eu não quero que a minha enteada entre no meu quarto. Aí, por que você não quer que sua enteada no seu quarto? Poxa, porque eu quero a minha privacidade. Eu quero ter um lugar, que eu posso estar só com o meu esposo. Um lugar nosso, um oásis meu e dele. Um lugar onde a nossa intimidade seja preservada. Porque eu quero que a gente tenha isso. Então, assim, essa é a sua aspiração. Qual é a sua aspiração? Essa aspiração você não fala para o seu esposo. O que você fala para o seu esposo? Eu não quero ela dentro do meu quarto. Tranca a porta que eu não quero criança no meu quarto. Geralmente é assim que a gente comunica, né? Então, assim, você não quer, é a sua posição. Você vai falar a sua aspiração. Meu amor, acho que um casal precisa, né? O casal precisa ter o espaço dele, né? Aquele lugar de intimidade, aquele lugar reservado, preservado, aquele lugar onde a gente vai estar junto, onde é o ninho do nosso amor. E aí recheia, palavras maravilhosas, né? E vai da cabeça de cada uma. Isso tudo você se prepara, tá? Você já tem que estar sabendo a sua aspiração. Então, você vai compartilhar com ele a aspiração. E aí, você vai também ter um objetivo compartilhado com o seu esposo nesse momento da reunião. Porque senão, vocês precisam sair o quê? Lembra que toda conversa, vocês estão no nível ali, na ponta do iceberg do conflito, que é o que é a posição. Quando vocês chegam para conversar, e geralmente nessa primeira conversa renovada que você vai ter, como o super fofo não sabe que você tá aqui, que você aprendeu, que você fez dever de casa, que você se preparou, fez ótimo, tá com um estado emocional maravilhoso, ele não sabe de nada disso. Então, como é que ele vai estar? Provavelmente da mesma maneira que ele sempre tá. Né? Muitas vezes as mandadas falam pra mim, Fiamma, eu fiz tudo aquilo, cheguei lá e tava com bico. É óbvio, criatura, que ele vai estar com bico, porque ele já está acostumado a fazer esse bico há 10 anos, porque vocês sempre conversam do mesmo jeito. Então, é óbvio que ele vai estar com bico. Então, você tem que ter calma, paciência, e você vai mostrando que você está mudando e o homem vai amansando. Você está entendendo? Aí ele vai participar de uma conversa com você que vai ser produtiva, que não vai ter estresse, que vai ser relaxada, que a conversa vai fluir, que ele vai falar, você vai ouvir, você vai repetir. E à medida que essas conversas forem acontecendo, ele vai mudar também. Porque é uma lei da física. A minha ação corresponde a uma reação proporcional. Então, mas eu preciso ter paciência, porque ele está ali aonde? Ele está, né, em autodefesa, porque ele já está acostumado com o tipo de conversa que vocês têm. Inclusive, talvez ele nem queira estar ali naquela primeira reunião por conta do que ele já sabe, do que ele está esperando ali na mente dele, tá bom? Então, tem que ter um pouco de paciência. E aí, vocês vão compartilhar um objetivo, tá? Então, vamos supor que ele quer, né? Você quer que a menina não entre e ele quer que a criança entre. Por que será que ele quer que a filha entre no quarto? Porque ele quer que a filha se sinta bem dentro da casa dele, ele quer que a filha tenha liberdade na casa dele, ele acredita que aquilo é importante, que a filha tenha liberdade, que ela possa entrar para onde ela quer e tal, sei o quê, enfim. Então, ele tem uma aspiração, você tem outra aspiração. E o que vocês vão precisar fazer? Sair desse nível do conflito e subir. Subir não, né? No caso, ele é ali para aspiração, mas uma aspiração comum. Então, assim, você quer um oásis lá para vocês e ele quer que a filha se sinta bem. O que vocês querem em comum? Será que vocês dois querem em comum
ter uma intimidade, ter um lugar do casal, ter um lugar que seja só de vocês, provavelmente ele quer. E aí você vai e pergunta pra ele: meu amor, é importante pra você que a gente tenha um lugar só nosso, isso e aquilo e tal? Ele sim é. Você acha que é importante que um casal tenha um espaço, um lugar, né, de intimidade reservado, né, onde aquele lugar seja só dele, um lugar, né, que esse casal possa compartilhar tanto das coisas boas, das coisas, né, que um casal, né, tem? Aí ele vai falar assim: não, amor, concordo e tal. Aí se ele concordar, pronto. Ótimo, você já tem um objetivo compartilhado. Nas últimas hipóteses, tá? E aí eu vou trazer aqui, caso você não consiga identificar um objetivo compartilhado, então você vira e pergunta pro seu esposo: amor, você quer ser feliz? Né? Você quer ser feliz dentro desse relacionamento? Aí ele vai falar: não, claro que eu quero. Quem é que não quer ser feliz? Ele vai dizer, aí ele vai virar e falar pra você o que é. Aí você vira e fala: olha, eu também quero ser feliz. Então, o que a gente vai precisar fazer para que ambos tenhamos felicidade nesse relacionamento? Então, vê que você saiu da posição e subiu, e aí vocês vão vir lá de cima, descendo, para identificar o que vocês vão precisar fazer para encontrar felicidade dentro desse casamento ambos. Então, primeiro, essa conversa, para que ela seja produtiva, ela tem que partir de um objetivo compartilhado. Você tem que fazer brotar um objetivo compartilhado nessa conversa com ele, para que vocês possam discutir, tá? Quero ser feliz, que eu preciso ser feliz. Aí vem pontuando, vai chegar na parte lá do quarto, tá? Lembrando, aí, não sei o quê, aí sobe de novo. A gente não quer ser feliz? Sempre pontuando o objetivo compartilhado, ok? Outra coisa, criar cenários na cabeça do superfofo. Lembre que nessa conversa você vai fazer poucas afirmações, eu diria quase nenhuma, e muitas perguntas, tá? Evite críticas, evite julgamentos e faça muito mais perguntas do que afirmações, tá? Use muito um gancho que é ser, amor, como seria se, né? Poxa, como seria se tal coisa, tal coisa? Em vez de você falar, afirmar uma coisa para ele, leva ele a refletir, tá? Porque o cérebro, né, quando você faz essas perguntas, você desperta ali, né, a parte direita do cérebro, que é a parte criativa, que é a parte emocional. Como seria se você leva o seu cérebro, leva o cérebro do superfofo a imaginar um cenário. E aí o estado emocional dele melhora. Porque se você faz afirmações, o superfofo vai querer responder com o lado esquerdo, que é o lado analítico, racional, o lado crítico, né? Você está fazendo uma afirmação, você está afirmando, ele também vai querer afirmar também. E para afirmar, ele precisa ir para o lado lógico, e não criativo, e não emocional, que é o outro lado que você estimula quando você faz perguntas, e quando você faz ele criar cenários na mente dele. Então, como seria se... Tananã, tananã, tananã. Então, use muito esse gancho, como seria se, tá bom? Outra coisa na conversa, lembra-se que lá naquela questão que a gente falou, que ele fala 1 minuto, você fala 1 minuto. Ai, que depois você conta pra ele, Mari. Que ele tava, você vai falar 1 minuto, ele vai falar 1 minuto, lembra disso, que a gente conversou sobre isso? Para que isso seja realmente efetivo, vocês vão usar uma técnica que se chama backtracking. O que é o backtracking? É o seguinte, ele vira lá e você vai virar e ele vai falar para você algumas coisas aos 3 minutos. Quando ele acabar de falar, você vai repetir o que ele falou, tá? Com as palavras que ele usou, então você vai virar e falar assim: então você quis dizer que tananã, 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 e aí você repete tudo o que ele falou. Você volta, é o backtracking, você tá voltando a fita. Por que você vai fazer isso? Primeiro, para você se certificar de que você entendeu o que ele quis dizer, tá? Porque muitas vezes ele fala uma coisa e você entende outra. Então, vocês precisam checar o que cada um quis comunicar. Então, os dois têm que usar o backtracking. Tanto quando você acabar de falar, ele vai falar. Então, o que você quis dizer foi isso, isso, isso. Aí, se ele repetir exatamente o que você quis dizer, aí você vai falar exatamente isso, tá ok. Mas se ele repetir alguma coisa que for diferente, você vai falar: não, eu não quis dizer isso. O que eu quis dizer foi isso, isso, isso e isso. E aí ele vai de novo. Então, o que você quis dizer foi isso. A hora que ele acertar o que você quis dizer e a hora que você acerta o que ele quis dizer, é a hora que o outro tem a vez de falar. Ficou claro isso pra vocês, meninas? Entendeu, Mari, essa questão do backtracking que vocês precisam usar, né? Então, quer dizer que
você quis dizer isso, e ele também faz a mesma coisa. Vocês vão combinar isso. Isso vai estar na regra. Quando um acabar de falar e o outro falar, vocês fazem isso. Para se certificar. Isso é bom porque o outro se sente ouvido. E você também vai treinar a escutar, porque eu tenho certeza, né? Super fofo, tem as super fofas aqui. Eu tenho certeza que vocês, lindas também, quando o marido tá falando, vocês já estão lá, ó, maquinando, né? Maquinando tudo aquilo lá que vocês têm para responder. Você não tá nem ouvindo o que ele tá falando, né? Você só pegou uma frase e já tá criando, né, toda aquela petição aqui na mente para poder lá apresentar. E aí o homem não aguenta, né? Então é isso. Então isso vai te ajudar em duas coisas. Treinar a sua escuta. E 2, né, vai fazer com que seu esposo se sinta ouvido e validado, tá bom? Eu já pratico isso, mas ele não gosta de escutar. Ele não gosta de escutar você falando? É isso, Dani? Então, olha só. Então, tá. Aí passamos por essa parte do backtracking, que isso é importante. Outra coisa que é importante. Nunca faça uma proposta logo depois que ele... Nunca faça uma contraproposta logo depois que ele te apresentar uma proposta. Por exemplo, vocês estão lá brigando por questão de a criança entrar no quarto ou não, ele vem e te traz uma sugestão. Quando ele te trouxer a proposta dele, ao invés de você falar, não, isso não, eu quero isso. Ou seja, você cortou a proposta dele e já apresentou uma contraproposta, tá? E aí, você não vai fazer isso. Quando ele apresentar a proposta, o que você vai fazer? Você vai discutir com ele isso. Você vai ouvir, você vai falar, então tá, vamos ver aqui, né, sobre isso, como é que seria isso na prática? E aí faz perguntas, como seria isso e aquilo. Então você escuta a proposta dele, você fala, conversa, mostra para ele que você ouviu, que você validou, que você discutiu, você deu importância para aquilo ali, e aí depois você apresenta a sua. E aí você fala assim, e se a gente fizesse, lembre, e se fosse assim, assado e cozido, fazendo uma pergunta, tá? Aí você fala a sua proposta. E aí vocês vão entrando numa negociação, tá bom? Meu fofo até escuta, mas não gosta de falar. Na verdade, ele é muito reservado. Melhorou bastante, mas ainda é complicado o diálogo. Perfeito, tá? Então, assim, para quem não gosta de falar, por isso que é bacana a pergunta. É muito importante a pergunta. Muitas vezes a pessoa ela não tem o direcionamento da fala. Mas ao ser perguntado, ao ser questionado, geralmente a pessoa vai dar a sua opinião e vai dar o seu parecer, tá? Então é uma excelente estratégia para fazer a pessoa falar e para evitar conflito é fazer pergunta, tá bom? Às vezes a pessoa não fala, né? A sua fala é parecida com de muitas madrastas, tá, Mari? Que dizem que o esposo não gosta de falar, mas acredito que muitas vezes porque o diálogo se tornou um momento aversivo, tá? Então a pessoa evita falar porque ela não quer ter contato com aquelas emoções ruins que acontecem diante de um diálogo. Então pode ser que ele já tenha tido muitas experiências ruins de diálogo, muito estresse e tal. Então, assim, aquilo ali já ficou ali gravado, né, no sistema dele. Então, todas as vezes que ele vai para uma conversa, ele já fica ali, né, só em alerta, querendo se esquivar ou fugir. E a forma que ele tem de não dar continuidade naquilo é justamente não falando, evitando falar, tá bom? A Dani disse aqui, ele não aceita ouvir as verdades sobre o filho. Olha só, já tô vendo, desse jeito nem eu. Porque esse negócio de ouvir as verdades de quem, né? As verdades são de quem? São suas? Será que você é a dona da verdade? Então, olha a forma como você já está se colocando. Então, essa postura é uma postura que geralmente vai gerar bloqueio nele. É uma posição, você está se posicionando, entendeu? Então, verdades ainda do filho, tá? Do filho, a gente não aceita nem mãe falar, tá? Então, você tem que ter muito cuidado, porque geralmente a forma que você está colocando aqui para mim é a forma que você se coloca lá com seu esposo, tá? Geralmente, a forma como a madrasta traz numa sessão é a forma como você se coloca dentro de casa. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, não aceita ouvir as verdades sobre o filho, mesmo propondo e sugerindo a melhoria. É a forma como você tem que estar colocando. Aí coloca ele me dá razão nas atitudes que toma
e não no diálogo. Exatamente isso, porque o diálogo está um pouco carregado nesse aspecto, tá? Muda esse tom de verdades. Ele entende o que eu falo e aceita na forma dele se posicionar. Ele só não aceita dialogar. Uai, então se ele aceita, eu não entendi qual é o problema. Ele entende o que você fala e ele aceita, ele se posiciona de acordo com o que você deseja. É isso? Se ele aceita, acho que não tem problema. Qual é o problema, então? Se ele aceita e ele entende. Eu não entendi. Vocês entenderam, Step Mamas? Ficou claro? Então é isso que a gente tem aí, tá? Como dialogar. Eu sei que é muita coisa, ele não conversa. Então, assim, tem pessoas, Dani, que têm realmente dificuldade de se colocar, tá? E aí seria uma questão de habilidade social. Seria um treino de habilidade social. Tem pessoas que têm dificuldades. Eu entendo isso porque eu já fui essa pessoa um dia, tá? Eu lembro que meu ex-marido me chamava para conversar e ele falava, queria que eu falasse e a minha garganta travava. Eu tinha uma dificuldade muito grande de me expor. Tem pessoas que têm essa dificuldade. Então, observe se ele é essa pessoa, tá? Muitas vezes a pessoa tem essa dificuldade e ela precisa trabalhar essa dificuldade. Uma solução pede para ele escrever. Olha, você fala para ele, amor, eu entendo que você tem dificuldade, né, de se colocar. Não sei em que momento isso aconteceu, eu entendo. Mas é importante que a gente converse. Eu gostaria muito de ouvir o que você tem a dizer. Será que você poderia escrever para mim? Escrever uma carta? É uma possibilidade. É uma solução de você, pelo menos, se manter aí por dentro. E rola uma comunicação. Não talvez como você queira, mas o objetivo da comunicação vai estar estabelecido. Tá bom? Então, é exatamente isso. Porque eles acham que os filhos são eternas crianças. Não sei se ele acha. Será? Ele acha isso? Eu sou mãe, Thaís, de um menino de... Thaísa. Eu sou mãe de um menino de 21 anos, né? Eu não acho que meu filho é uma criança, mas mãe, a gente faz assim, nhenhenhen, né? E até minha mãe fala, né? Tô com 45 anos, minha mãe tava aqui hoje e falando aqui pro meu esposo que pra mim eu sou a eterna criança dela. Eu acho que isso é um sentido figurado, uma forma carinhosa de você se referir a um filho. Não que na prática ele veja isso, porque é óbvio que eu trato meu filho assim, com esse carinho, até chamo ele de minha criança muitas vezes, mas eu exijo dele um comportamento de homem de 21 anos que ele é, né? Então, assim, uma coisa é a fala, outra coisa é eu exigir o comportamento, tá? De um menino. Tá bom, meninas? Então, eu espero que tenha ficado claro, tá? Foi corrido, foi rápido, você já sabe porque nós temos aqui limite aqui no Instagram. Convido vocês a conhecerem o meu treinamento, as inscrições do SOS Madrasta está aberto. Lá nós temos um módulo chamado Comunicação Inteligente para Casais, em que a gente aborda isso aqui de uma maneira tranquila, mais profunda, com mais clareza, com exercício, com direcionamento. Eu entendo que essas coisas são difíceis, assim, à primeira vista para fazer, mas com treino, com roleplay que a gente faz, com essas coisas todas, isso se torna fácil. Muitas pessoas conseguem aplicar isso em casa, né? Mas aí é a questão do quê? Do treino, né? De você ler, de você conhecer, de você treinar, é possível, tá bom? Então, se você puder, entre, você vai fazer toda a diferença no seu relacionamento, tá? É um pequeno investimento e com os benefícios gigantescos que você vai ter, porque é você melhorar. Se você só aprender a conversar com o seu esposo, você aprender a ter uma conversa, um diálogo assertivo, isso já vai valer muito. Não vai valer só para esse momento. Isso é uma coisa que você ganha para sua vida inteira. Você fica assertiva, né? Você fica se comunicando de forma inteligente com todas as pessoas. Porque você aprende isso em casa com seu esposo, você leva isso para o seu trabalho, você leva isso para suas relações pessoais, você vira uma pessoa assertiva. E é muito bacana quando a gente é assertivo e a gente começa a olhar as coisas de forma muito mais prática e diretas durante o nosso dia a dia. Tá bom, meninas? Nós vamos deixar, eu vou já me despedir de vocês, porque essa live pode cair a qualquer momento, né? 1 hora que tem de live. Mas eu quero agradecer a presença de vocês, né? Dizer que eu fico muito honrada de ter vocês aqui, esse horário, né? Na sexta-feira à noite. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Espero que vocês levem alguma coisa daqui e apliquem, tá? Porque não adianta assistir live, não adianta, né? A Fiamma faz a live, a Fiamma faz a live, aí chega em casa, daqui a pouco dá um berro no marido,
Não muda, então não adianta. Coloca pelo menos um conceito em prática hoje, tá? Um. Eu não tô pedindo para você botar todos, mas escolhe o conceito que mais te tocou, que mais mexeu com você. Geralmente quando a gente escuta, né, uma live, uma aula, um treinamento, uma palestra, tem uma coisa que conecta com a gente. O que foi essa coisa que conectou, que você se conectou essa noite? O que foi aquilo que chamou sua atenção? Escolha essa coisa, uma coisa só, e coloque em prática. Se desafie a colocar isso em prática hoje à noite na sua casa, tá bom? Beijo, Mari, beijo, Thaís, beijo, meninas. Nos vemos no SOS. Beijão, queridas.